Resumo sobre despesa pública para ICMBio. Despesa pública. A despesa pública é o conjunto de gastos realizados pelo governo para atender às necessidades coletivas, promover o desenvolvimento econômico e social e cumprir suas funções constitucionais. Esses gastos devem estar previstos no orçamento público e seguem normas específicas estabelecidas pela legislação vigente. Classificação da despesa pública. Quanto à natureza: despesas correntes, gastos destinados à manutenção das atividades do governo, como o pagamento de salários, despesas administrativas e benefícios sociais. Subdividem-se em despesas de custeio e transferências correntes. Despesas de capital, relacionadas a investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida pública. Quanto ao impacto econômico: despesa efetiva, reduz o patrimônio público como pagamento de fornecedores. Despesa não efetiva, não reduz o patrimônio público como amortização de dívidas. Quanto à regularidade: despesas obrigatórias, determinadas pela legislação, como folha de pagamento e encargos sociais. Despesas discricionárias, podem ser ajustadas conforme a disponibilidade de recursos, como investimentos em infraestrutura. Quanto ao estágio: empenho, reserva do orçamento para a realização de determinada despesa. Liquidação, verificação do direito adquirido pelo credor com base nos documentos apresentados. Pagamento, quitação da obrigação financeira. Princípios que regem a despesa pública. Legalidade: as despesas devem estar previstas em lei e atender às normas orçamentárias. Publicidade: todas as despesas devem ser divulgadas garantindo transparência. Eficiência: o uso dos recursos públicos deve buscar o melhor resultado com o menor custo possível. Importância da despesa pública. A despesa pública é um dos instrumentos mais importantes de gestão estatal, impactando diretamente o crescimento econômico, a redução das desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida da população. Questões 20 em 10 sobre despesa pública. Questão 1. A despesa pública corresponde aos gastos realizados pelo governo para atender às necessidades coletivas. Resposta: certo. Comentário: esses gastos incluem saúde, educação, segurança e infraestrutura. Questão 2. Despesas de capital incluem gastos com manutenção administrativa do governo. Resposta: errado. Comentário: despesas de capital são relacionadas a investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Questão 3. A despesa corrente inclui gastos com pagamento de salários e despesas administrativas. Resposta: certo. Comentário: essas despesas são destinadas à manutenção das atividades governamentais. Questão 4. A amortização da dívida pública é classificada como despesa de custeio. Resposta: errado. Comentário: a amortização da dívida é uma despesa de capital. Questão 5. Despesas discricionárias são obrigatórias e determinadas por lei. Resposta: errado. Comentário: despesas discricionárias podem ser ajustadas conforme a disponibilidade de recursos. Questão 6. O estágio do empenho reserva o orçamento para a realização de determinada despesa. Resposta: certo. Comentário: o empenho é o primeiro estágio do processo de execução da despesa. Questão 7. A liquidação da despesa ocorre antes do empenho. Resposta: errado. Comentário: a liquidação ocorre após o empenho, quando é verificada a execução do serviço ou entrega do bem. Questão 8. Despesas efetivas reduzem o patrimônio público. Resposta: certo. Comentário: elas impactam diretamente o patrimônio, como o pagamento de fornecedores. Questão 9. O pagamento é o último estágio da despesa pública. Resposta: certo. Comentário: ele representa a quitação da obrigação financeira. Questão 10. A despesa pública deve obedecer ao princípio da legalidade. Resposta: certo. Comentário: todos os gastos devem estar previstos em lei e atender às normas orçamentárias. Questão 11. Despesas obrigatórias podem ser ajustadas conforme a disponibilidade de recursos. Resposta: errado. Comentário: despesas obrigatórias são determinadas por lei e devem ser cumpridas. Questão 12. O uso eficiente dos recursos públicos é um dos princípios da despesa pública. Resposta: certo. Comentário: a eficiência busca melhores resultados com o menor custo possível. Questão 13.
As despesas não efetivas reduzem o patrimônio público. Resposta: errado. Comentário: despesas não efetivas não impactam o patrimônio, como amortização de dívidas. Questão 14. O pagamento de benefícios sociais é classificado como despesa corrente. Resposta: certo. Comentário: benefícios sociais fazem parte das transferências correntes. Questão 15. A publicidade das despesas públicas é um princípio constitucional. Resposta: certo. Comentário: esse princípio garante a transparência e o controle social. Questão 16. Despesas de custeio são destinadas a investimentos em infraestrutura. Resposta: errado. Comentário: despesas de custeio mantêm o funcionamento das atividades governamentais. Questão 17. A despesa pública impacta diretamente o crescimento econômico e a qualidade de vida. Resposta: certo. Comentário: o gasto público é um instrumento essencial para o desenvolvimento social e econômico. Questão 18. O princípio da eficiência busca o menor custo sem considerar os resultados. Resposta: errado. Comentário: a eficiência considera tanto o custo quanto os resultados obtidos. Questão 19. A transparência na despesa pública é opcional, dependendo da legislação local. Resposta: errado. Comentário: a publicidade é obrigatória em todas as esferas governamentais. Questão 20. O orçamento público deve prever todas as despesas a serem realizadas pelo governo. Resposta: certo. Comentário: o orçamento é um instrumento legal que orienta os gastos governamentais.